Vamos então à análise com o fiscalista Jaime Esteves. Jaime, já tivemos orçamentos de aumentos enormes de impostos, de austeridade. Este, segundo o próprio Governo, é um orçamento de contenção. Concorda com este rótulo? Sim, é um orçamento de aumento também de impostos, quando se esperaria alguma redução, alguma contenção. Há uma alteração do peso da tributação, mais carga nos impostos indiretos, no IVA, no imposto de selo, nos impostos sobre bebidas alcoólicas, combustíveis, etc. Salvaguardando os rendimentos das famílias. Sim e não, ou seja, as famílias também consomem, portanto significa que os impostos indiretos, ainda que incidindo sobre o consumo, incidem sobre os rendimentos que as famílias têm que alocar a consumo. O que até se diz é algo regressivo. Porquê? Porque quanto menor os seus rendimentos, mais a parcela que tem que alocar a consumo. E, portanto, há aí alguma surpresa. Há alguma redução da tributação direta, que IRC e IRS, que decorre, sobretudo, de dois fatores. Primeiro, a redução da sobretaxa, que já é prévia a este Orçamento de Estado, ainda que já de 2016, e da receita, que tem a ver com a descida o ano passado, a redução de receita que tem a ver com a descida de taxa o ano passado da IRC, portanto, das empresas, na sequência da reforma de IRC de 2013. Portanto, há um aumento do peso fiscal, o qual é, sobretudo, decorrente do aumento da tributação da despesa, ligeiramente menos da tributação do rendimento. Isto coloca alguns problemas também. Nomeadamente? Nomeadamente os riscos que se falava na vossa Comissão Europeia. Há um conjunto de riscos que têm a ver com os pressupostos macroeconómicos subjacentes ao Orçamento de Estado, mas também com o facto de o equilíbrio orçamental, aparentemente 2,2 de objetivo, se dever muito ao reforço da tributação e bem menos à redução da despesa, que, pelo contrário, aumenta. E, portanto, as despesas são certas e as receitas fiscais são, obviamente, incertas. Vão depender da evolução da economia e dos agentes. Mas também a tributação indireta, de que este orçamento assenta, é mais incerta do que a tributação direta. Ou seja, é mais incerto se nós vamos consumir mais do que se vamos obter rendimentos. Exatamente. Há quem diga também que este é um orçamento que beneficia mais os contribuintes singulares, as famílias, mas que é um pouco mais amargo para as empresas. O orçamento é amargo para todos. Quando se aumenta a tributação, nomeadamente no consumo, que ainda agora falávamos, há amargura para distribuir por todos, seja pelas empresas, seja pelas famílias. Para o singular, que não vai comprar tanto, e também para quem vende esse produto. Que vai ver a sua tributação agravada, nomeadamente em IRS, ou que vai pagar mais no combustível, ou mais no crédito ao consumo, ou mais pelo seu automóvel, etc. Mas também é amargo para as empresas, efetivamente. É amargo desde logo porque aquilo que as empresas mais reclamam é a estabilidade fiscal. E quando 2 anos depois assistimos a uma contra-reforma na reforma do IRC, isso é um exemplo de tudo menos de estabilidade fiscal. Também é amargo porque os grupos económicos que tinham resultados suspensos de tributação desde 2000, há 15 anos, terão que começar a pagar já por esses lucros agora em julho de 2016. É uma tributação surpresa sobre esses valores. A redução também do prazo de dedução de prejuízos fiscais, drasticamente, de 12 para 5 anos já em 2017, é também uma péssima notícia. O alargamento da tributação em imposto de selo dos suprimentos dos sócios às empresas é também uma péssima notícia. E, portanto, há de facto agravamento de tributação generalizado, não com um aumento com a magnitude que já tivemos no passado, mas ainda assim um aumento significativo de todo o espectro tributário. Esta desaceleração das exportações, que é prevista pelo Governo, pode de alguma forma também condicionar ainda mais o crescimento económico, que afinal de contas também vai ser inferior àquilo que inicialmente se previa. Sim, o crescimento económico está muito condicionado por um conjunto de fatores externos que nos escapam completamente ao nosso controle. Por exemplo, a evolução do preço do petróleo esmagou um dos nossos principais mercados para exportações, Angola. A situação política em Espanha pode piorar o ambiente económico em Espanha e é o nosso principal parceiro comercial. Portanto, há um conjunto de incertezas a que se associa a evolução da taxa de juro, a evolução do câmbio face ao dólar, a crise dos refugiados, enfim,
poderíamos manter-nos aqui a listar os problemas. E é evidente que se esses problemas preocupam o Governo e a evolução do orçamento, preocupam também as famílias e também por isso poderá haver um abrandamento da economia em função de maiores reticências das famílias e, portanto, o tal consumo interno poderá também não crescer aos ritmos que se esperaria ou que se desejaria para fomentar o crescimento económico. A banca com uma taxa que foi maquilhada, portanto agravada de alguma forma, também é um dos setores que fica penalizado com este Orçamento do Estado. Bom, os suspeitos do costume são fiscalmente fustigados. Os automobilistas são fustigados fiscalmente e a banca também. Há um agravamento da contribuição do setor bancário, assim como há algumas alterações mais pequenas, mais técnicas, mas que também agravam sobremaneira a tributação da banca e algumas delas correspondendo a verdadeiras alterações legislativas denominadas de normas interpretativas, o que de alguma forma significa que o Governo pretende que haja uma aplicação eventualmente retroativa de normas, uma vez que altera, diz a interpretação e não o texto da lei. Portanto, significa que também, por esse lado, me parece que vai haver alguma conflitualidade fiscal. Há aqui também um conjunto de medidas que foram aquelas que foram acrescentadas nesta última semana, fruto das negociações com a Comissão Europeia e que assentam essencialmente no aumento de impostos indiretos, que vão ser fundamentais nesta monitorização que Bruxelas desde já prometeu para Portugal, mas sendo essas tais receitas que podem ser bastante incertas, colocam um pendor muito complicado sobre o governo português no que diz respeito a esta observância europeia. Penso que sim, penso que são as tais incertezas de que falávamos no início da nossa conversa, a evolução do quadro económico, o pendor do equilíbrio orçamental mais nas receitas que são incertas do que nas despesas que são certas e o pendor destas receitas mais nos impostos indiretos que são mais incertos do que os impostos diretos. E, portanto, este último equilíbrio foi obtido com um aumento adicional de combustíveis, aparentemente, e esse aumento adicional referirá o nosso consumo, o consumo das famílias, mas terá também impacto nas empresas, ou seja, o custo do combustível é relevante em geral para as empresas. Repara, eu vim aqui de automóvel em trabalho, digamos assim, e portanto as empresas também têm que deslocar os seus trabalhadores consumindo desde logo combustível. É evidente que também impacta na atividade das empresas. E essa tributação indireta é incerta, mas também vimos aqui na peça a possibilidade que se abre de as empresas querendo poderem reavaliar os seus ativos. Algo que aconteceu em Espanha, e em Espanha essa reavaliação deu lugar a uma tributação especial de 5%. Mas em Portugal essa tributação especial não será de 5%, será de 14%, portanto, significativamente mais elevada do que em Espanha e ocorrerá ao longo de 3 anos. Ora, espera-se que só para 2016 haja um contributo positivo dessa tributação de 1/3 sobre 14%, de, se não me engano, e se eu percebi bem a conferência de imprensa, de cerca de 170 milhões de euros. O que significa, portanto, que estamos à espera que as empresas reavaliem os seus ativos em qualquer coisa como 3 mil milhões de euros. Pensando-se que para esta reavaliação há uma tributação imediata de 14% do valor do aumento, talvez também aí a perspectiva seja otimista. Vamos ver. Jaime Esteves, muito obrigada por ter estado na TV24, a ajudar-nos a analisar algumas das linhas gerais deste Orçamento do Estado apresentado esta tarde. Obrigada. Obrigado.